Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Rockcast, o podcast da Rock Imóveis, a sua imobiliária em Limeira. Nesse segundo episódio, a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante. A gente sabe que isso acontece ainda, que é a importância do advogado, da advogada na celebração de acordos. Porque antigamente a gente acreditava muito no boca a boca, no famoso fio do bigode, mas a gente sabe que isso não é garantia de nada. E, aliás, isso pode dar muito problema, a gente vai falar sobre isso nesse bate-papo de hoje. Antes de apresentar os nossos convidados, eu quero dar as boas-vindas ao CEO da Rock Imóveis, Cássio Roque. Seja bem-vindo. Obrigado, Grazi. Legal fazer mais um podcast, né? E hoje acho que o assunto é interessante para que as pessoas tenham conhecimento que para a imobiliária poder fazer uma boa administração do imóvel, que na verdade a gente administra o patrimônio das pessoas e poder dar uma garantia que a ROC dá, nós temos que ter respaldo jurídico, né? Para que tudo seja feito dentro da legislação vigente. E para isso a gente tem um escritório, que é o Birajara. Hoje está aqui a Daniela, como representante do escritório Birajara. Há mais de 20 anos está junto com a ROC. E com eles a gente está seguro que a gente pode dar essa garantia porque temos respaldo jurídico. E o Márcio, que além de amigo, além de... Márcio Figurinha carimbada, porque eu acho que eu conheço esse rosto de algum lugar, tenho essa leve impressão. O Márcio de Luca, ele é artista, né? Ele saiu de Limeira muito cedo, mas ele é de família limeirense, doutor Olindo, dona Cida, né? Sempre foram de Limeira. O pai dele, além de médico, escritor, poeta, né? E o Márcio vem na condição de cliente da ROC, né? Ele é cliente da ROC, ele é proprietário de imóveis, né? Que são locados, e ele sabe, pode dar um testemunho da importância de ter uma imobiliária administrando os imóveis. Dani, vou começar com você, seja bem-vinda. Já quero emendar aqui a nossa primeira pergunta. Por que é importante a gente ter uma imobiliária por trás dos nossos acordos de locação? Primeiramente, agradeço pelo convite. E, bom, com relação a esse assunto, é muito importante eu ter algo firmado. Primeiro, com o locador, porque eu tenho um contrato de administração com o locador, onde a imobiliária ela outorga garantias para ele, e também com relação ao locatário, que se refere ao contrato de locação. Então, para efeito jurídico, eu tenho que ter um documento escrito onde conste a obrigação das partes para que eu possa protegê-las, tá? E com relação à administradora, por que é importante? É importante porque quando eu faço uma locação, o proprietário, primeiramente, ele está garantido, porque a ROC, ela garante a locação, garante o pagamento de aluguel, de encargos em caso de inadimplemento, até a entrega das chaves, e isso é uma garantia. Eu acredito que a ROC ela seja pioneira na cidade de Limeira. E é muito importante para a garantia do proprietário. A gente vai esmiuçar tudo isso que você trouxe, mas eu queria que agora, de imediato, você falasse um pouquinho sobre a primeira coisa que você colocou aqui pra gente. Nesse contrato, a gente coloca a obrigatoriedade das partes. Quais seriam essas obrigatoriedades? Tá. Na verdade, no contrato de locação específico, a gente tem uma lei do inquilinato. E a gente sempre segue essa lei. O que a gente vai prever? Vai prever qual é a finalidade do imóvel, para que título está sendo usado, qual é o prazo da locação, qual o valor da locação, reajuste, qual a obrigatoriedade do locatário, obrigatoriedade do locador. Nesse contrato de locação, a gente vai ter um laudo de vistoria. Esse laudo de vistoria, ele é de extrema importância para o contrato e para a garantia das partes, onde a administradora, através de profissionais especializados, ela vai mostrar a situação do imóvel através de fotos e na vistoria final da mesma forma. Então, para que eu tenha um comparativo de danos, eu tenho que ter um laudo de vistoria inicial e um laudo de vistoria final. E para isso é de extrema importância que eu tenha uma administradora para fazer isso. Se eu não tiver um laudo, que tipo de problema que pode acontecer? Na verdade, se eu não consigo comprovar quem fez o dano. Então, numa ação judicial, que uma parte alegue que o dano foi causado pelo locatário, eu não consigo fazer essa prova. Então, eu preciso ter o laudo de vistoria para mostrar para o juiz qual a situação inicial e qual a situação final.
para que eu possa chegar numa conclusão do que precisa ser feito no imóvel e quem causou. Cássio, é simples fazer um laudo de vistoria? Não, não é simples. Quantas páginas tem um laudo de vistoria? Na verdade, Grazi, o laudo de vistoria, como a Dani falou, né, ele constata o estado do imóvel no ato da locação e na desocupação a gente faz o comparativo. Então você faz um laudo de vistoria no início da locação e para vocês terem uma ideia, um imóvel normal, uma casa, 2 dormitórios, vão mais de 1.500 fotos no laudo de vistoria. Então você documenta o estado do imóvel em todos os seus detalhes. E aí na desocupação, o vistoriador de desocupação, que não é o mesmo vistoriador na locação, faz as fotos nos mesmos ângulos, nos mesmos locais onde foram feitas as fotos iniciais. E você faz esse comparativo. Porque se houver necessidade de você ajuizar para poder receber o dano eventualmente causado pelo locatário, você tem que mostrar para o juiz que aquele dano foi causado pelo mau uso. Ou não, que foi causado pelo uso do templo, Sim. uso normal. Aí não é responsabilidade do inquilino, né? O locatário é o inquilino. Então, é de extrema importância. As pessoas não têm noção. Quando falam um laudo de vistoria, acha que é um documento com 3, 4 páginas, onde você descreve o estado do imóvel. Não é só isso. Tem a Ele é descrito, mas tem comprovando. foto, e a foto fica na nuvem à disposição tanto dos proprietários quanto dos locatários, dos inquilinos. Agora, uma curiosidade, ouvindo você falar sobre isso, não é qualquer pessoa que pode fazer esse tipo de foto. Tem Não. que ter uma visão de águia. Tem que ter e tem que saber o que você tem que focar. Não é uma foto panorâmica onde você não consegue ver detalhes. Então, se você vai fotografar uma porta cujo batente está com lasca, você tem que focar naquelas lascas para não depois chegar, olha, quem causou aquele problema foi o inquilino. Então, o laudo de vistoria bem feito, ele é uma garantia não só do proprietário, uma garantia do inquilino. Então, o Sim. contrato de locação é um contrato bilateral. Existem direitos e obrigações de ambas as partes. E a gente procura seguir, né? A gente faz o contrato de locação, que é respaldado pela lei do inquilinato. A gente vê muito contrato de locação feito por particulares ou por próprias imobiliárias mesmo, outras, né? Que eles colocam porção de coisas, né? Olha, Graziela, você vai ser obrigado a pintar o imóvel interno e externamente, independente do estado na desocupação. Isso é ilegal. Olha, eu vou registrar o seu aluguel pela variação do dólar. Isso é ilegal. Então não adianta você... Não é porque está escrito no contrato que ele tem validade. Existe uma lei que rege a relação locatícia. E o contrato seu tem que estar respaldado por essa lei, que é a lei do inquilinato. Gente, é muito detalhe que a gente não faz nem ideia. Muito detalhe. Muito detalhe. E que, assim, por mais que você tenha conhecimento mínimo sobre isso, você precisa ter o conhecimento jurídico, porque a gente não entende Especializado. de lei. Especializado. Exato. Advogado, tal qual médico, existem especializações. Não dá para ir no clínico advogado geral. Que não é do ramo imobiliário, ele não vai ter esse nível de conhecimento que advogados especializados têm. E isso é uma garantia para ambas as partes. As pessoas acham que é simples. Então, assim, muitos clientes me procuram. Ai, por favor, me manda um modelo do contrato de locação. Não trabalho com modelo. E primeiro, num contrato de locação, você tem que ter o laudo de vistoria. Tem que ter. Não é simples assim. Tem que ter alguém especializado para fazer esse laudo. Ou seja, não dá para pegar contrato do Google. Não dá, não dá. Ô, Dani, você se lembra de algum caso que foi salvo pelo laudo de vistoria? Vários casos. Na verdade, a gente bastante processos aí de improcedência com relação ao laudo de vistoria, porque foi documentado através do laudo de vistoria situação, por exemplo, de um cômodo, e no laudo de vistoria final, não, tá provado que não teve nenhum dano, ou teve algum dano. Então, assim, casos vários, não tem nem como, porque o laudo de vistoria nos auxiliou muito. E agora principalmente com com a tecnologia, muito mais. Então, eles são feitos laudos assim, muito próprios para utilizar no processo. Márcio, seu coração fica tranquilo sabendo que você tem uma Rock Imóveis administrando os seus imóveis? Não, olha, eu quando saí de Limeira, Limeira era uma cidade muito pequena, não que agora seja grande, mas tinha 80 mil habitantes. E você comprava ou vendia um imóvel para uma pessoa conhecida, era inevitável, né? Isso significa que você usava
o fio do bigode naquela época. Não, eu saí de Limeira com 17 anos, eu não vendia nem comprava nada. Eu fazia teatro no Ítalo. Então, você sempre vendia ou comprava para uma pessoa conhecida. Hoje em dia, Limeira tem 200 mil habitantes. Então, você tem gente de todos os lugares em Limeira, né, que vieram do Brasil inteiro. Em São Paulo, por exemplo, eu vi muito aquela tal placa vende ou aluga, tratar direto com o proprietário, né? Eu já tive experiências sobre isso. É um risco absurdo, né? Primeiro, porque você não tem conhecimento sobre o assunto. Segundo, que você tem que contratar um advogado. Terceiro, que você nunca sabe quem é o inquilino numa cidade grande. Você sabe em Limeira, com 60 mil habitantes, eu vou alugar para o meu vizinho Zezinho. Mas agora você realmente precisa de uma empresa especializada, né? É como medicina, né? Antigamente era o médico do quarteirão que cuidava da família, né? Agora a medicina está dividida em diversas áreas. Então eu acho que você precisa ter uma empresa. Inclusive, no caso da Rock, eu não tenho conhecimento de todas, mas no caso da Rock tem uma coisa muito interessante que é a garantia do aluguel, né? Você faz um contrato de 1 ano e você sabe que você vai receber aquele 1 ano de qualquer maneira, aquelas 12 prestações do aluguel vão entrar. Então, essa famosa frase do aluga-se, tratar direto com o proprietário, virou um risco enorme hoje em dia, né? Ainda mais em São Paulo, a gente sofre um problema de segurança pública enorme, você nunca sabe com quem que você está lidando, né? Então, também em São Paulo, você precisa ver qual é a imobiliária que você está lidando, não é só para quem você vai vender, ou de quem você vai comprar, ou para quem você vai alugar, né? Então, isso é muito importante. E aproveitando a oportunidade, eu sei que isso já foi falado em outras oportunidades, eu estou em Limeira há 4 anos, né? E eu gosto muito de história, e eu fiz um projeto muito grande em São Paulo uma vez, cultural, sobre o centro de São Paulo, né? Porque todas as cidades do mundo, as grandes cidades do mundo, downtown é um lugar visitado, curtido, que tem os prédios antigos, bonitos e tal. E no Brasil, o centro do Rio, o centro de Belo Horizonte, o centro de São Paulo, tudo são abandonados. E agora aqui em Limeira está acontecendo a mesma coisa. É a prova o que eu disse, que Limeira cresceu muito, né? Aquela região ali central de Limeira, Luciano Esteves, ali para baixo e tal, está ficando muito esquecida, né? Todo mundo foi para a periferia. Então, isso é uma coisa muito ruim, porque você perde a memória da sua cidade, né? E você também, as pessoas de menor poder aquisitivo, estão morando cada vez mais longe, né? Então, o cara falava que em São Paulo a empregada doméstica, o trabalhador, ficava 2 horas no ônibus, né? Aqui em Limeira já estava ficando bastante tempo no ônibus para chegar no coisa. Então, também, eu sei que vocês já trataram disso, mas essa recuperação do centro de São Paulo, o centro de Limeira, precisa ser feito. Eu vou parar, porque senão estoura os 40 minutos. A gente falou bastante sobre isso no primeiro episódio, né, Cássio? Você quer verdade. recapitular? Eu acho importantíssimo. Eu acho que o centro ele merece uma atenção especial, porque é um espaço que, na verdade, é de utilização da cidade como um todo. Não é só das pessoas que residem no centro. Até por ele ser centro, né, ele é utilizado por todos. E se não houver uma participação do poder público em melhorar as condições do centro, seja de segurança, seja de limpeza, e mudar o plano diretor que possibilite um aumento das construções no centro, que hoje é muito restrita, né? Acho que foi reflexo de uma época passada que se incentivou demais as construções no centro. Aí viram que foi um pouco de exagero, saíram do 800, foram para o 8, né? Então agora praticamente inibiu a possibilidade de construções no centro. Eu acho que tem que haver esse equilíbrio e vai ser restaurado o centro se houver participação do poder público. E nesse sentido, eu fico mais tranquilo porque eu vi nas palavras do Felipe Penedo, que é um vereador que já foi secretário, que existe um consenso dentro da Câmara Municipal e dentro da própria Prefeitura de tomar essas atitudes no sentido de revitalizar o centro.
O que é muito gostoso de ver isso, você trouxe, né? O Felipe, ele afirmou isso junto com a Maraísa no primeiro episódio. A gente está recebendo mais 2 limeirenses aqui. É muito legal, tanto no primeiro quanto nesse segundo episódio. Somos limeirenses e defensores da cidade de Limeira. E trazer esse bairrismo mesmo, no sentido de carinho, isso é muito legal. Eu acho que você sente isso, né? Uma dúvida. Apesar de ter ficado muito tempo Não, fora de Limeira, a gente sente isso. É muito legal. O Cássio, ele falou que o que deixa o coração dele tranquilo também é a garantia do valor do imóvel. Sim. Conta um pouquinho sobre É, isso. Como é que vocês na tiveram verdade, essa ideia? Como é que partiu? O Grazi, na verdade, é assim, ó, vamos lá. Existem, para as pessoas terem dimensão do que significa dar uma garantia. Existem 2 contratos. O contrato de locação, que é feito entre o locador e o locatário, e que a ROC atua na condição de representante do locador. Uhum. Então, ela confecciona o contrato, estabelece todas as cláusulas que vão reger a locação como um todo. Valor do aluguel, índice de reajuste, destinação do imóvel, qual a garantia, é um fiador, é uma garantia paga, enfim. Existe um contrato de administração, que esse é feito entre o proprietário do imóvel e a ROC Imóveis. E nesse contrato nós estabelecemos as taxas que nós cobramos do proprietário e quais as garantias que nós damos para o proprietário. E dentro dessas garantias está o aluguel 100%, ou seja, o proprietário vai receber o aluguel no dia combinado com a ROC, independente se o inquilino pagou ou não, e independente do prazo ou do número de meses. Então, acontece muito do inquilino ficar devendo 5, 6, 7, 8, 10 meses. E nem sempre, ou quase nunca, para ser mais sincero, você consegue na justiça uma celeridade. Ele não pagou aluguel, eu entrei com uma ação de despejo e depois de 2 meses saiu. Vê lá, demora às vezes mais de ano. Então, independente do tipo de garantia que existe no contrato de locação, que até um tempo atrás era 90% através de fiadores, pessoas que garantiam o locatário, o inquilino, né? Hoje existem garantias pagas, são empresas que cobram uma taxa do inquilino para garantir aquele pagamento. Mas mesmo essas empresas, elas têm um limite de garantia. Então, por exemplo, numa desocupação do imóvel locado, essas empresas de garantias pagas, esses fiadores profissionais, eles garantem 5 aluguéis de reparos. Fiadores profissionais? São empresas. Eu falo fiadores para as pessoas entenderem. São empresas, fala assim, você quer alugar um imóvel? Ela pega seus dados, ela te cobra 10, 12% do valor do aluguel por mês para te garantir, para você não ter que pedir para alguém ser seu fiador. Sim. Então, essa empresa é sua fiadora. Só que essa empresa garante para a imobiliária e para o proprietário, numa desocupação, o valor de 5 aluguéis. Então, se você alugou um imóvel por R$ 1.500, né, ela vai garantir 5 aluguéis. Numa desocupação, se você precisar pintar o imóvel e utilizar 3, 4 latas de tinta, já foi. Mas a ROC garante ao proprietário a totalidade dos reparos que tem que ser feitos nesse imóvel. Se esses danos no imóvel foram causados pelo mau uso por parte do inquilino e não o desgaste natural do tempo. Então, existem esses 2 contratos. Locação, estabelecer direitos e obrigações entre inquilinos e proprietários, e o contrato de administração que a imobiliária tem com o proprietário, estabelece tudo que a gente garante, a forma que a gente garante e o que a gente cobra para poder dar essa garantia. Ô Dani, acontece, mesmo tendo a imobiliária no meio, acordos entre o inquilino e o proprietário, sem que a imobiliária fique sabendo? Acontece muito. Esses dias mesmo aconteceu que houve a construção de uma edícula ou de um pedaço de um imóvel sem a ciência da imobiliária. E quando não há essa ciência, aí já não há mais garantia, porque a imobiliária, ela não foi comunicada, não teve aí um acordo foi um contato direto entre proprietário e inquilino. Isso acontece muito. Acontece. Tem que ter uma inteligência E não emocional. existe, na maioria das vezes, não existe má fé. Ou na totalidade das vezes, não existe má fé. Às vezes o proprietário conhece o inquilino fala, escuta, olha, eu queria fazer uma ampliação de 2 cômodos no fundo aqui, tá? Posso fazer, e você me dá uma carência, etc. Se ele reporta a imobiliária, nós vamos documentar esse acordo, ou seja, o proprietário concede ao locatário 2 meses de carência para que ele faça isso, né, no imóvel, e
faça também a regularização dessa construção junto aos órgãos competentes, prefeitura, CETESB, cartório de registro. Bonitinho, não tem problema nenhum. Uhum. Mas às vezes eles fazem diretamente e a gente não está sabendo. Aí chega na desocupação, você vai saber, então, mas o cara fez 2 cômodos lá, um cômodo caiu, foi mal feito, agora a prefeitura quer cobrar IPTU sobre a área excedente. Então, esse relacionamento direto, locador-locatário, não é saudável. Não é saudável. Eu sempre falo para os proprietários, eu nunca vi nenhum inquilino ligar para o proprietário e falar o seguinte, escuta, eu estava verificando, o meu aluguel está defasado em relação ao mercado, eu acho que a gente tem que subir. Eu nunca vi, mas o inverso eu sempre vi. Então, se você está pagando para a imobiliária administrar, deixa que ela faça isso. Confia, né? Confia. Não significa que as pessoas não podem se comunicar, até porque muitas pessoas são conhecidas. Sim. Mas reporte à imobiliária o que está sendo feito para a gente poder documentar e não ter problema futuro. Que via de regra tem, né? Tem. Mesmo que não seja intencional, como você Exato. falou, né? Às Não é vezes má não é fé, má mas fé. acontece, né? Faz a coisa mal feita, não documenta, enfim. E o importante é registrar para não perder a garantia. Exatamente. Né? Então tem que ter essa comunicação E a gente com a fala muito, imobiliária. viu, Grazi? A gente fala muito da locação porque é o relacionamento da imobiliária mais conflituoso. Mas existe muito perigo numa venda e compra. De você fazer sem a orientação da imobiliária e o respaldo do jurídico. Quais perigos? Por exemplo, tem muita gente que acha assim, eu comprei imóvel, eu passei a escritura, eu sou o dono. Não, a escritura nada mais é do que um contrato feito pelo cartório, portanto tem fé pública. Mas quem é dono do imóvel não é quem tem a escritura, é quem registra. Se você não registrar o imóvel, você não é dono. Então, já aconteceu casos, não da imobiliária, mas que a gente sabe, a pessoa comprou o imóvel, passou a escritura e não registrou. E o proprietário vendeu o imóvel de novo. Meu Deus. E a outra pessoa foi lá e registrou. Então, não adianta você só passar a escritura, né? Ou então você vai comprar o imóvel e a gente tem a orientação jurídica, já tem todos os nossos processos, procedimentos, né? De tirar todas as certidões relativas ao imóvel, todas as certidões relativas aos vendedores do imóvel. Se o vendedor do imóvel tiver alguma pendência, aquele imóvel pode ser objeto de uma penhora. Nós temos que tomar todas as precauções em relação a quem compra o imóvel. Vai ser feito um financiamento? Vai. Que banco vai financiar? Qual o prazo para esse dinheiro sair? Para a gente poder fazer, vai sair, para a gente poder fazer um contrato. Então, não é uma compra simples. Não é uma venda de compra simples, estou comprando uma garrafa térmica. Gente, está comprando um imóvel. Você tem que tomar muitas precauções. Você pode ter sabores muito grandes. E é um valor alto, né? Exato. E às vezes é ali resultado de um trabalho de uma vida, Uma vida. toda. É uma compra que ele vai fazer na vida. Aí ele não toma as devidas precauções. Não, tem gente que compra um terreno, constrói uma casa, E não uma verba. mora 40 anos na casa, 50, daí a pessoa morre. Essa pessoa tem 3 filhos. E os filhos acham que tem uma herança. Não tem herança porque a casa não foi registrada. Tá verbada, tem toda a questão. Aí, Nesse exemplo do Márcio, a pessoa tem um terreno, ela constrói no terreno e ela não averba no cartório. Ou seja, ela não vai no cartório e fala assim, ó, nesse terreno foi construída uma casa de 3 milhões, tá. Passou a ser uma casa aquilo. Aí quando você vai, ou às vezes quando você vai vender, você puxa a matrícula do imóvel, que era no cartório de registro, terreno. E a casa que eu Não tem uma construí? casa. Aí a pessoa vai comprar através de financiamento, você manda pro banco uma escritura de uma matrícula de um terreno, o banco não financia, né? Não é que não financia, mas assim, você vai pedir financiamento de uma casa e a matrícula tem um terreno. Uhum. E os herdeiros que E os querem herdar a herdeiros? casa? Não herda, Não né? existe. Aí eu não consigo nem regularizar inventário. Eu preciso regularizar a questão da matrícula para também passar para os herdeiros de uma forma regular. Gente, são muitos detalhes, muitos detalhes. A gente fala sempre do pioneirismo da Rock Imóveis. E aí eu quero, Cássio, que você fale sobre o Cash Go. Fale pra gente Ah, o como Cash é que Go. funciona. Tem um comercial maravilhoso a respeito Que do cash. Mesmo, menino, convida as pessoas vocês para acompanharem lá no Entrem Instagram. No Instagram da Rock tem um comercial muito bom, muito bem feito. A CashGo é uma empresa, uma empresa financeira, né? O que ela faz? Ela faz adiantamento de aluguéis. Então, se você tem um imóvel locado, ela pode te adiantar até 24 aluguéis. Ela faz um contrato com o dono do imóvel e com a imobiliária. Ela adianta os 24 aluguéis e depois ela desconta ao longo dos 24 meses a taxa de juros que ela cobrou por conta desse adiantamento, não é? E ele até prevê
o fato do imóvel ser desocupado durante esses 24 meses. Então, tem que ter uma exclusividade para que a ROC loque novamente esse imóvel e ela possa receber. Então, é como se fosse um crédito consignado. Sim. Né? Eu acho que é interessante que, às vezes, a pessoa precisa de um dinheiro rápido, e ela aprova, a Cashgo aprova esse financiamento em 24 horas, porque ela tem a garantia do recebimento do aluguel. Uhum. Né? E não vai fazer pesquisa no Serasa, né, birôs de crédito. Então, eu acho que é uma facilidade para quem tem um imóvel locado de conseguir um dinheiro rápido. Né? Mais uma facilidade que a Rock Sim. Imóveis oferece, né? Agora, Márcio, você que já teve imóveis alugados por outras imobiliárias, eu queria que você trouxesse para a gente casos reais de problemas que você teve antes e que você sabe que agora não terá com a Rock Imóveis. Não, eu já tive, por exemplo, quando vence o aluguel, você liga na imobiliária e você fala assim, olha, está defasado, né? A gente sabe que aquela região você pode alugar melhor, não sei o quê. Daí a imobiliária te responde assim, mas a inquilina é um amor, ela paga no dia, eu fiz a revisão do imóvel, está tudo bonitinho, é uma pessoa maravilhosa, não sei o quê. Então você percebe que a imobiliária está defendendo o inquilino. Mas não é uma relação de amor, né, gente? Eu não estou aqui querendo ficar amigo de ninguém, nem namorar ninguém. Eu estou querendo resolver um problema financeiro. E você sabe que naquela região o seu imóvel poderia ser melhor alugado. Então você fica num dilema. Você abre mão de um inquilino que paga religiosamente, né, que mantém o seu imóvel bem conservado, ou se abre mão desse inquilino e fica alguns meses, um mês ou 2 ou 3, sem inquilino para alugar melhor, ou você aceita um reajuste ridículo e tem ali uma rua, esse é 10, 10, 10, 10 e o seu está alugado por 5. Você está entendendo? Uhum. E você percebe, eu não sei se é uma acomodação, eu não acredito que a imobiliária tem carinho e amor pelo inquilino, é alguma coisa assim. Mas ela não defende você. Sim. Você entende? Essa é uma coisa que, como o Cássio estava dizendo, o contrato tem um índice, o índice, mesmo com o índice, nós vivemos a política econômica brasileira é muito complicada, né? Ontem subiu a Selic aí para 14,5%. Então, a inflação e uma série de coisas, e o mercado imobiliário, né? Isso acontece muito em São Paulo. Tem uma região de São Paulo que é hiper valorizada. Então aí você procura imobiliária, e a imobiliária está muito cômoda, porque ela tem um inquilino que não dá problema, né? E no seu caso, Márcio, você que morou durante muito tempo em São Paulo e tem os imóveis aqui em Limeira, você precisava de uma imobiliária de confiança para poder fazer esse gerenciamento, Não, né? não há dúvida, não há dúvida. E apesar de que aqui em Limeira você ainda conhece as pessoas, né? Lá em São Paulo você não conhece nem a imobiliária e nem muito menos o inquilino, né? Então lá é muito, muito arriscado. E Limeira está crescendo muito e está ficando parecido. Você como cliente da Rock Imóveis, destaca para mim quais são os 3 pontos que foram fundamentais que só a Rock Imóveis oferece para você. Bom, primeiro que eu gostava muito do seu Décio, né? Eu sou amigo do pai dele, não dele. Você tá entendendo? Não, mas é que a maior imobiliária de Limeira, tem uma estrutura muito grande, não sei se você já visitou, tem muita gente trabalhando e tem todas esse tipo de garantia, né? Então é melhor você operar com quem está funcionando muito bem, né? Isso é uma coisa prática e objetiva. E eu me senti muito seguro trabalhando com uma imobiliária desse porte, né? Não é... Porque imobiliária em Limeira tem milhares, né? Tem milhares e sem nenhum tipo de estrutura, né? Isso Mas com a responsabilidade da Rock Imóveis, eu Aí posso te garantir que não tem. eu já tive quase fechando negócio com imobiliária muito pequena, desconhecida, e chega no meio do processo, você vê que eu também tenho uma advogada muito chata, né? Ela
ela barra qualquer vírgula que tiver Quem errado. seria essa advogada? Então ela barra qualquer falta de vírgula. Então é melhor ficar com uma grande que dá toda a segurança e está tudo andando normalmente. Ô, Dani, nesses 20 anos de atendimento à Rock Móveis, eu tenho certeza que tem muitas histórias para compartilhar com a gente. Traz pra gente alguns fatos curiosos que aconteceram no decorrer dessa parceria. Nós temos muitos. Eu acredito que a questão da desocupação, por exemplo, de um imóvel, quando há desocupação, a ROC vai até lá para fazer a vistoria no imóvel. Em muitos casos, tem um cachorro, tem um gato. O locatário ele saiu do imóvel e deixou o animal de estimação no imóvel. Mas o que explica isso? Assim? Porque é uma coisa Não que... sei o que se explica para mim, uma falta de amor. Mas isso Com os tem na animais. escola de advocacia, na escola de direito. Então aí O cachorro. cabe administrar, não é um caso só, são vários, tá? Cabe à imobiliária, porque a imobiliária ela tem que devolver o imóvel para o locador livre de pessoas e coisas. Então ela tem que dar o destino para o cachorro. Em muitos casos a ROC adotou o cachorro, o gato. É Rock Pé. Mas também, lógico, que como isso é uma questão recorrente, não tem condições. Então, daí a gente encaminha para adoção, tá? Mas esse, sim, acontece em vários casos, tá? Com relação a cachorro. E nós já tivemos também casos de desvio de destinação de imóvel. Por exemplo, nós alugamos um imóvel para pessoa física, tudo certinho, garantia, tudo tranquilo. E aí nós fomos verificar que não era pessoa física. Foi destinado, por exemplo, para uma casa de prostituição. Então, qual é a função da administradora? Nós tivemos que ir lá fazer um boletim de ocorrência, entrar com uma ação de despejo compulsório para retirar a pessoa do imóvel, porque ele desviou o destino da locação. No contrato está claro, é um imóvel residencial. E ele foi lá, desviou para uma casa de prostituição. Então, assim, são vários casos, vários. Só tem o Rock Pet. Ele é dono de uma fábrica de ração, você sabia disso? Ele tem uma fábrica de ração de cachorro. Aqui tem o Ok. Rock Pet. Ok, não farei a próxima pergunta. Ô, Cássio, quando chegam esses casos para você, é lógico, você não vai adotar todos os cachorros. Como é que você lida com Na isso? verdade, assim, É o marketing. dentro da Rock, existe uma determinada parte do prédio lá, que é uma área de lazer dos funcionários, de descompressão, na hora do almoço, vão descansar, etc. lá. E no fundo dessa casa, a gente acolhe esses pets. Não só- Somente os pets, que fique claro. Exato, as meninas não. Cachorros e gatos. E tem o pessoal da Rock que posta na Alpa. Em casa tem uns 3 adotados lá, de gatos, né? Meus filhos já pegaram, e muita gente pega lá na Rock, né? Então mas não vamos incentivar as pessoas a abandonarem os pets. E nem deixarem na super frente. comum. Mas isso, Super. de verdade. Mas eu é tô uma sendo muito- insensibilidade total, né? Quando você falou isso, eu levei um susto. Eu falei, não é possível que fosse um caso isolado. Às vezes Uma, duas, amarrado, 3 pessoas. viu? Não. Às vezes amarrado. Às vezes amarrado, com Amarrado? certeza, sim. Já pegar um cachorro que tem que levar no veterinário para dar Mas se amarrado é Com- maus tratos. em Daí condições maus precárias. tratos denuncia a pessoa. Denuncia, Mas tem faz algum denúncia, tipo de tem, problema? tem. Mas Não. ele é penalizado? A pessoa que fez isso? A pessoa... Pode ser penalizado, sim. Se comprovado os maus tratos, sim. É comum, infelizmente é. Sério, eu fico... Não é legal e não façam isso. É muito feio. A gente trouxe casos graves aí, né? O abandono de animais e no caso da casa de... Do desvio de finalidade. Isso. Ainda nesse desvio de finalidade, se eu alugo como se fosse uma residência e eu transformo essa residência em um consultório... Eu não posso, eu já desvio. Não, porque, na verdade, eu tenho a lei da locação, ela fala, eu tenho locações de imóveis residenciais e não residenciais. Se eu estou locando como residencial, ele tem que ser uma residência. Para você desviar a finalidade, você tem que ir junto à imobiliária para transformar, até para ver se pode ser transformado em comercial ou não. Porque, às vezes, o imóvel ele não pode. Que tipo de problema pode trazer para a pessoa que fez isso? Por exemplo, eu sou uma psicóloga. Eu aluguei Uhum. para residência, mas eu decidi fazer ali num cômodo da minha casa
um atendimento, estou atendendo minhas pacientes ali. Que tipo de problema? Na verdade, ela pode até sofrer uma ação de despejo, porque houve o desvio da finalidade do imóvel, que seria residencial. Então, a penalidade para ela seria a rescisão do contrato com um pedido de despejo. E com essa história do trabalhar em casa, Como office. Home office, isso aqui. durante a pandemia aconteceu muito de conjuntos comerciais ficarem vazios. Lá em São Paulo, estou citando, né? Tudo que eu sei, eu vi lá. O cara alugava um conjunto comercial. Se você entrasse lá, não tinha computador nem mesa, tinha 2 camas, né? Tinha 2 pessoas morando lá. O E isso é um desvio de finalidade gravíssimo, né? Mas, ô Grazi, às vezes acontece algumas situações. Você deu um exemplo. Por exemplo, olha, eu aluguei um imóvel para minha residência, eu sou psicólogo, eu vou atender Entender. clientes. Se ele relatar isso na imobiliária, não há problema nenhum. Ah, A gente pode, no contrato, faz um aditivo ao contrato, estabelece que é possível. Até porque, o exemplo que você deu, qual seria o problema de você atuar como psicólogo na sua casa? Você vai receber alguns clientes. Um por vez. O problema é assim, a pessoa, às vezes, no fundo da casa, monta uma serralheria. Ou então, um banho de joia. uhum. Então, isso causa problema não só no imóvel, que às vezes o imóvel não está num imóvel adequado para determinada atividade industrial ou comercial, como problema na vizinhança. Então, é muito comum, viu? É assim, olha, eu sou advogado, eu vou morar lá e vou ter meu escritório lá. Sem problema, comunica. O importante é registrar. Até para verificação e documentação junto à imobiliária, porque o documento que ele tem hoje é um contrato residencial. Cássio, Como o inverso, viu? A gente tem imóveis locados, por exemplo, o cara tem eu estou querendo lembrar aqui, tem um bistrô e ele mora em cima. E é o mesmo imóvel. Tá bom, ok, bom. ok. Tá Desde comunicado. que Qual seja que comunicado. dano está causando? Nenhum. Comunicou, registrou em contrato, bonitinho. Uhum. Não tem Inclusive por causa de seguro, né? Porque se pega fogo seguro, e tem alguém dormindo lá, Ou inverso, Ou mas se você inverso. alugou para residência e aí o fogo foi ocasionado por sobrecarga na carga, porque tem máquinas ligadas lá. E o mesmo acontece em Entendeu? contratos em que o inquilino subloca. Já aconteceu várias vezes. Então, ele loca a parte de baixo, né? E tem salas lá em cima, ele subloca. Só que o contrato não permite sublocação, né? Então, sem documentar a imobiliária. Então, assim, tudo precisa ser documentado. Estudantes, né? você aluga, principalmente para o Unicamp, você aluga, às vezes, o imóvel para um determinado estudante. Só que junto com ele vão morar 4, 5. cada quarto fica para um. Mas Subloca. tá tudo certo. Não. Não? Moradia coletiva, não tem problema nenhum. Você aluga para a pessoa, vão morar mais 2, 3 pessoas lá. Se não houver limitação do prédio, alguns prédios, por exemplo, têm limitação para estudantes, etc. Né? Mas, às vezes, esse estudante para quem você locou, ele mudou de lá. Ele se formou. E não transferiu o contrato. Então, às vezes, deixa de pagar, você vai entrar com uma ação... Eu não consigo localizar a pessoa quem que é? fez o contrato. Isso dificulta muito na questão jurídica. Ou às vezes você loca, nós já tivemos casos, você loca para 3, 4 estudantes. Esse dia tivemos um caso lá bem emblemático, né? 3, 4 estudantes. Daí desocuparam. Aí na desocupação ficou constatado que o imóvel tinha todo tipo de problema, né? Marcas de bola na parede, estudante, né, gente? Né? Nós já fomos também, né? Já temos 20 anos, né? Problema. Aí, na desocupação, vai, além dos 4 estudantes, as 4 mães, né? E elas dizem que aqueles estragos todos não foram oriundos Dos filhos. dos meninos, dos pichucos. Foram, Elas moravam lá com desgaste- eles? Não, é desgaste entendi. natural. Marca de bola é um desgaste natural. Né? Aham. O pintor era um artista, então ele desenhou uma bola. Morava lá? não. Não, né? Não. E elas vão no Reclame Aqui. Aliás, as 4, né? Aí você responde, aí vai os meninos, né? Aliás, as redes sociais virou um meio de chantagem, aliás, né? a gente entraria num outro assunto que dava para fazer podcast. Meninos desse de 24 anos. Isso. protecionismo dos pais, né? Cássio, você trouxe uma informação importante que me gerou uma dúvida. Você falou, dá problema para a vizinhança. A imobiliária atua em casos de problemas? Não, e isso é outra coisa também. Se a destinação do imóvel foi aquela que consta no contrato de locação, não está tendo alteração da destinação. Se o imóvel está sendo utilizado e a lei municipal permite a utilização para permite aquele tipo de atividade, e se eu tiver problema de barulho, é um problema de vizinhança, não é um problema de locação.
Então, a gente tem muito problema assim. Eu estou falando de atividade comercial, mas vamos voltar para o residencial. Aham. Pessoa bebe, fala alto, briga. É um problema de vizinhança, gente. Não é um problema da imobiliária, não é um problema de locador, locatário. Aham. Você tem que fazer um boletim de ocorrência. Não é um problema da imobiliária. Não liga para a imobiliária. O que que faz nesses casos, doutora? Não, isso acontece em vários casos, principalmente em estudantes, né? Barulho. Na verdade, o correto seria fazer um boletim de ocorrência, relatando o ocorrido até para verificação de uma eventual infração aí contratual. O Grazi, é que nós mudamos do assunto, mas era interessante saber quando o Márcio citou um exemplo de, às vezes, o aluguel que fica defasado e a imobiliária não atua no sentido De defender o. corrigir essa, defender o proprietário, o termo que ele usou. Nós temos dentro da imobiliária um departamento de renovação de contratos. Os contratos, via de regra, são feitos por 3 anos, com renovações anuais, com reajustes anuais, perfeito? Só que nós temos um acompanhamento do valor de mercado desses imóveis. Então, às vezes, você está num imóvel há 5 anos, e o exemplo que ele deu, olha, eu alugo um apartamento aqui, estou pagando R$3.000. Né? O proprietário está recebendo R$3.000. E os apartamentos vizinhos estão sendo locados por 5. 5. Então, nós temos mais do que o direito, nós temos a obrigação, enquanto administrador do imóvel e administrador do patrimônio de um cliente, de estar zelando para que esse imóvel esteja sempre adequado ao valor de mercado, que é o que rege, gente. Uhum. Porque eu vou voltar com aquela brincadeira que eu fiz. Eu nunca vi inquilino chegar e falar assim, olha, meu aluguel está defasado. Não. Mas quando ele está pagando mais, ele vai. Mas A pandemia foi um exemplo disso. Cássio, deixa eu te perguntar. 3 anos de aluguel. Depois é a renovação automática. Sim, Só que consta lá um índice. sim. O índice é anual. Sim, mas Sim, a lei isso é de anual. locação, ela tem um artigo que fala que após 3 anos de locação, Outra situação. você pode pedir a revisão do valor. Então, se você comprovar através de laudos que o valor Está ele está defasado. defasado, você tem essa opção, se o inquilino não concordar, da ação revisional de aluguel. Eu tenho certeza que todas essas informações que nós trouxemos aqui, o seu contrato de gaveta não prevê. Eu tenho certeza absoluta disso. Você está entendendo por que esse bate-papo é extremamente importante? E esse bate-papo chegou ao fim, meus queridos. Não, são 40. Mas a gente deixa o Cássio falar, porque a gente tem aquele além do patrocinador. O patrocinador, ele tem vez. Boa, boa. Mas essa questão da adequação ao valor do aluguel ao mercado foi muito latente na pandemia. Uhum. E lá não foi questão de mercado. Muitos inquilinos pediram redução do aluguel em 50% e até 100%. Uhum. Existiam atividades que não podiam funcionar durante a pandemia. Então, a gente teve essa flexibilidade, né? E inverteu 2 anos depois, quando o IGPM, que é o índice que reajusta os aluguéis, chegou a dar 35%. Via de regra é quanto? Hoje está em 7%. Uai. Que ele acompanha a inflação, né? E aí, o IGPM tem toda uma sistemática de cálculo diferenciada, né? Uhum. Ele chegou a 35%. E aí nós atuamos no sentido de chegar para os proprietários e falar, olha, não faz sentido você subir o aluguel a 35%. Vamos subir pelo IPCA, que é 6, 7. Então, a gente atua nesse sentido. A mediação de conflito também. Mas eu acaba quero sendo, falar de uma que você certa falou de forma. pioneirismo. Eu tenho mais um minuto? Deixa Eu conheço o pessoal da a voz Rock, da eles consciência. quebram. A voz da consciência Quebra liberou. lá. Pioneirismo, nós criamos um departamento dentro da Rock, como você falou da Cash Go, nós temos um departamento dentro da Rock chamado Rock Serviços. E ele serve para dar manutenção dos imóveis que estão sob administração da Rock, sejam para locação, sejam para venda. E isso é muito legal, o inquilino desocupa o imóvel. Via de regra, ele tem que fazer uma pintura, pequenos reparos. A gente oferece a possibilidade Tirar a de marca fazer da isso. bola. Marca da bola, que não é o pintor O- que fez, né? Não foi o pintor que fez. E essa Rock Serviço, ela oferece para o inquilino essa facilidade. Às vezes, numa desocupação, você vai usar um pintor, um eletricista e um encanador. Uhum. E as pessoas não têm essa facilidade. Então, a gente oferece, não obriga o inquilino a fazer. Sim. Olha, se você quiser, está aqui um orçamento. Não, eu quero fazer por conta, direito seu. Mas a Rock tem um departamento dentro da Rock chamado Rock Serviço. A gente vende isso para proprietário e para inquilino, imóvel para venda, imóvel para locação. Que facilita demais a vida da gente. Nessa correria, tudo que a gente quer é uma Rock Serviço. E as pra pessoas às vezes não facilitar. têm noção, né? Numa desocupação, falam, nossa, mas vai ficar tudo isso, é um absurdo, a imobiliária está exagerando. Gente, vai ver o preço do material de construção. Uhum. Subiu demais.
Da pandemia para cá, materiais subiram mais de 100%. E tem uma questão, Cássio, que é assim, se a gente contrata por conta própria, a pessoa vai lá, o pintor, ele vai falar assim, em quanto tempo eu vou fazer esse serviço? Eu vou fazer em 7. Ele nunca faz em Exatamente. 7. Nunca Agora, fez. se a Rock Serviços vem, ela vai entregar naquele prazo estipulado. Você tem pintor e pedreiro que cumpre o dia? Não, que não. Cumpre. Mas a diferença é que a Grátis fala, se eu vender para você um serviço, eu falei, Márcio, olha, eu vou pintar, você é inquilino, né? Vai ficar em R$ 2.000 a pintura e você vai pagar 7 dias de aluguel. Por conta desses dias, certo? Se o meu pintor demorar 10, 15, você vai pagar os 7. E eu tenho que pagar os 10, 15 pro proprietário, entendeu? Porque pintor falta. Falta. Principalmente segunda-feira, eles têm problema. Eles têm É a Se o facilidade, Corinthians ganhar no domingo, então, Nossa. esquece, é quarta-feira só. é a facilidade que só a Rock Móveis traz. É verdade. Você sabe muito bem disso. Gente, bate-papo maravilhoso, mas chegou ao fim. Quero agradecer, doutora Daniela, muito obrigada por todas as informações. O microfone é seu. Agradeço vocês, Gra, pelo convite e estarei aí sempre à disposição. E fica a dica, né? Sem contrato de gaveta. Sem contrato de gaveta. Por Procure favor. sempre um advogado. Márcio, muito obrigada. Foi um grande prazer participar dessa conversa. Muito obrigado. Obrigada. Cássio, o que teremos no próximo? Surpresa. Isso eu sem, sei. sem espaço. Nós vamos bolar alguma coisa interessante. Obrigada. Tem bastante assunto no mercado imobiliário. Obrigada. Gente, acompanhe todas as novidades. Mais uma vez a gente fala pioneirismo, a gente vê na Rock Móveis e você pode acompanhar todas as novidades por meio das redes sociais @Rock Móveis. Um grande abraço e até a próxima.